conforme eu disse para vocês, então, a ideia é justamente a gente fazer uma abordagem geral, né, acerca do que é a importância do meio ambiente, conforme eu disse para vocês, né, essa questão que envolve todas as áreas, né, da nossa convivência, elas perpassam pelo mesmo planeta. Por isso que, lá na década de 1983, a própria, né, ONU, Organização das Nações Unidas, através de sua secretaria, ela preocupada com a questão do meio ambiente, ela estabeleceu, né, um grupo de verificação, né, de estudo, que foi capitaneado à época pela ex-ministra, né, a ex-primeira-ministra da Noruega, chamada Gro Harlem Brundtland, né? E ela, então, em 1983, acompanhou esse processo da Organização das Nações Unidas e foi elaborado um relatório. Esse relatório era um relatório chamado O Nosso Planeta em Comum. Por isso que eu disse no início, não importa qual área que a gente atue, não importa onde a gente esteja, né, nós vivemos no mesmo planeta. E ele precisa de uma preservação ambiental. E isso despertou, obviamente, o interesse em vários estados, em vários países. A partir do relatório Nosso Planeta em Comum, que aconteceu em 1983, ocorreu no Brasil a chamada ECO 92. Né? Foi uma reunião de vários estados no sentido de estabelecer, né, medidas que visassem justamente os países conterem a questão da degradação do meio ambiente. E isso acabou influindo também na nossa legislação pátria, né, aqui no Brasil. E a partir, né, da década de 90, logo após esse evento do ECO 92, nova legislação brasileira começou a ser editada. E uma delas, que a gente vai fazer uma abordagem aqui, né, que é a Lei 9.885 de 2000, ela veio trazer as chamadas unidades de conservação da natureza, né? Em que nós temos unidades de conservação permanente e unidades de conservação sustentáveis. E, malgrado tenha toda essa legislação, né, os agentes econômicos ainda, né, conforme disse para vocês aqui no início, não respeitam essas legislações e são responsáveis por uma série de procedimentos degradadores do meio ambiente. E aí a razão pela qual, né, surge essa questão concernente à chamada lavanderia verde. Nós vamos tentar tratar aqui de uma maneira bastante objetiva. Bom, eu vou começar aqui, gente, falando sobre um conceito, né, técnico-jurídico do que seria, na realidade, um direito ambiental. Hoje, direito ambiental já é uma realidade, é um segmento específico da ciência jurídica, uma vez que ele tem previsão constitucional. A própria Constituição Federal, em vários dispositivos, consoante a gente vai reproduzir aqui para vocês, demonstra a importância da questão do meio ambiente na vida de todos nós. Então, o direito ambiental nada mais é do que um conjunto de regras, um conjunto de normas, né, consoante está aqui esculpido, que vai, obviamente, né, regular a relação não só das pessoas naturais, dos indivíduos, mas também, né, no caso específico, das pessoas jurídicas, consoante aqui está, enfim, mencionado, os governos instituídos com o meio ambiente. Para quê? Para a preservação, para a manutenção, né, da questão ambiental. Na verdade, essa palavra, eu comentava com o professor Odil, né, essa palavra sustentabilidade, eu tenho uma certa resistência, né? Porque o que é um desenvolvimento sustentável, né? Se você, na realidade, começa a extrair de forma deliberada, não é sustentável, né? Então, seria mais, na realidade, um desenvolvimento racional. Então, nós teríamos que buscar uma racionalidade na busca da preservação do meio ambiente, obviamente sem deixar de atender os interesses do ser humano. É óbvio, né, nós não podemos ser hipócritas no sentido de dizer que nós não vamos utilizar de recursos minerais, que não vamos usar de recursos naturais para o conforto, para a necessidade da vida. É lógico, é necessário, mas existem, obviamente, recursos que são renováveis.
E aqueles que não são renováveis, obviamente não é uma exploração ou uma explotação sustentável. Se ele não é renovável, não tem como, na realidade, ter sustentabilidade. Então tem que ter racionalidade. E é o que, infelizmente, às vezes, por causa do capitalismo, né, que a gente tem um capitalismo extremamente selvagem no que tange à busca de um lucro exacerbado, não observa essas questões ambientais. Então, gente, conforme eu disse para vocês, existe um segmento próprio, específico do direito, hoje no Brasil, é mais do que claro, né, que é o direito ambiental. E ele tem esse respaldo na nossa própria Constituição, consoante a gente vai aqui demonstrar para vocês em diversos dispositivos constitucionais que tratam da questão do meio ambiente no Brasil. Né? Então, nós temos, por exemplo, né, a relevância constitucional do meio ambiente. Se nós compulsarmos a nossa Constituição Federal, no artigo 24, no seu inciso 6º, já fala, né, que é competência legislativa concorrente da União, dos Estados, do Distrito Federal, né, também dos municípios, legislar sobre a questão da conservação da natureza e da defesa do solo, dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Né? Então isso já está na nossa própria Constituição, né, repassando para esses órgãos que são da administração pública essa responsabilidade. Nós sabemos, né, que para poder realizar uma atividade empresarial nós precisamos de licenciamentos ambientais, conforme a gente vai ver mais adiante. Não obstante, nós temos também no artigo 48, né, inciso 5º, a competência do Congresso Nacional. Né? Então, é competência do Congresso Nacional reger, né, verificar as questões da limitação, né, no que tange à utilização dos espaços, né, do território nacional. Território nacional é um conceito político. Né? O território nacional, na realidade, não é apenas o espaço geofísico. Né? Nós temos espaço aéreo, mar territorial, né? Nós temos, na realidade, subsolo. Né? Então, tudo isso fica sob a responsabilidade do Congresso Nacional, né? Obviamente, com o crivo do nosso Poder Executivo. Lá do outro, se nós formos ali no artigo 49, inciso 16, já vai dizer que é competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar em terras indígenas a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e pesquisa de lavra e riquezas minerais. Vivenciamos agora recentemente, acho que quase todos nós vimos, né, essa questão nas terras Yanomamis. Né? Tinha lá a lavra garimpeira, né, totalmente irregular, clandestina. Não pode, gente. Existe uma regulação no país. Antes era o Departamento Nacional de Produção Mineral, que foi substituído pela Agência Nacional de Mineração em 2017. Existem licenciamentos, autorizações, inclusive até de lavra garimpeira. Está previsto na Constituição e em legislação infraconstitucional. Então, se a pessoa faz uma prática dessa ordem, além de degradar o meio ambiente, ela está, na realidade, cometendo crime. Né? Cometendo crime contra os próprios bens da União. Né? Então é crime de usurpação de bens da União, porque tem que obedecer efetivamente às normas que estão esculpidas dentro da nossa legislação infraconstitucional. Então há que se ter autorizações. Quando se fala em exploração, eu gosto sempre de falar isso, muita gente acha que exploração é extração. Não, exploração é pesquisa. Tem a pesquisa e tem a extração. A lavra é a explotação. Então existem diferenças técnicas jurídicas nessas expressões. Explorar é pesquisar. Então eu preciso de um alvará de pesquisa para poder fazer uma análise se realmente existe ou não uma riqueza ali, né, em determinado local que eu possa economicamente explotar ou lavrar. Beleza? Está compreendido, gente? Então, é necessário isso, né, para que se possa iniciar uma atividade. E nós vamos ver que não basta apenas essas autorizações, há que se ter também licenciamentos ambientais, autorizações prévias para iniciar uma atividade econômica.
maiormente aquelas que degradam o meio ambiente natural. Dando sequência aqui nas disposições constitucionais, o artigo 225 estabelece as obrigações ambientais específicas. Estão vendo que a nossa Constituição, em vários dispositivos, fala sobre a questão do meio ambiente natural, né? A importância que o meio ambiente natural tem para toda a nossa nação, e não apenas para o nosso país, como para todo o planeta, né? Então está ali, ó. Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado de acordo com a solução técnica exigida por órgão público competente na forma da lei. Gente, qualquer empresa que vai fazer um tipo de atividade que degrada o meio ambiente, ela tem que fazer um estudo prévio. Esse estudo chama-se, no caso específico, né, de estudo de recuperação ambiental. Eu tenho que fazer o que se chama de EIA-RIMA, Estudo de Impacto Ambiental, Relatório de Impacto do Meio Ambiente. Então, a empresa que vai fazer uma atividade minerária, primeiro ela tem que fazer esses estudos prévios de eventual recuperação do meio ambiente, se acaso ela for degradar, né? Então, não pode simplesmente chegar e fazer a degradação do meio ambiente. Eu não sei se eu comentei aqui, alguns são meus alunos, outros serão, se Deus quiser, né, em breve, mas eu sou egresso de mineração, né? Então por isso que às vezes eu ouso falar um pouco de mineração, porque eu já tenho aproximadamente 40 anos, né, de atuação nessa área com mineração. Então assim, não estou falando porque eu ouvi falar, é porque eu vivenciei. E já vivenciei cada situação que vocês não têm noção, né? Eu contava a alguns colegas, né, em oportunidade pretérita, algumas situações que eu vivenciei. Vou contar aqui rapidamente para vocês um caso que ilustra isso. Trabalhava para uma mineração, vocês me permitam contar o milagre, não contar o santo, né? Mas, enfim, eu trabalhava para uma mineração e um cara que era o diretor da mineração falou que recebeu um contato do Ministério Público e que, na verdade, ele, né, não tinha nada. Tudo certo, que era para que eu fosse até lá e verificasse o que estava acontecendo. Eu fui, né? Quando eu cheguei, a representante do Ministério Público estava possessa e falou assim para mim: você vai assinar o termo de ajustamento de conduta? Né? Eu falei: eu? Assinar o quê? Né? Não vou assinar nada não, eu vim aqui para saber o que está acontecendo. E eu caí na bobagem, gente, falar para ela: ó, ainda mais o seguinte, o diretor da empresa falou que não tem nada não, tá tudo certo. Nossa, pra quê? Ela começou a me mostrar um acervo fotográfico, assim, o que é isso aqui? O que é isso aqui? Gente, uma área totalmente degradada, totalmente destruída. Aí eu liguei pro diretor, falei: meu amigo, como é que você me manda aqui? O negócio está todo detonado. Ele falou: não, qual área que é? Eu falei: tem 3 hectares. Ele falou: é uma fazendinha, a gente passou um tratorzinho aí mesmo. Tratorzinho? Né? Por quê? Qual que é o raciocínio da empresa, gente? Eles calculam qual é o recurso minerário que tem naquela região. Fazem um cálculo. Se ele, na realidade, dá um determinado recurso financeiro, eles pensam assim: degrada o meio ambiente, retiro o recurso, eu ganho dinheiro e depois eu faço um acordo, um termo de acordo, que não raras vezes eu não cumpro. Tá? É isso que é, na realidade, a gênese do que a gente está falando aqui, da lavanderia verde. Tá? Ou seja, vai lá, explora, explota, ganha o dinheiro, degrada o meio ambiente e não recupera. Né? Porque o capitalismo, e hoje a gente vive uma das fases, né, que se chama capitalismo de austeridade, é um neoliberalismo de austeridade, em que a participação estatal é cada vez menor. E aí deixa na mão, né, da iniciativa privada. E a iniciativa privada, ela quer o que, gente? Lucro. Né? Doa quem doer. Eu quero ganhar meu dinheiro. Que se dane. Só que isso, gente, acaba prejudicando a população como um todo. Né? São nascentes que de repente são completamente destruídas, lençóis freáticos que são contaminados, né? Áreas
de grande potencial de mata atlântica destruídas, né? E não dá para recuperar uma área, né, em pouco tempo. É isso? E aí eles propõem medidas compensatórias plantando eucalipto, né? Isso não é recuperação ambiental, ou então gramíneas. Então, gente, isso acontece quase que diuturnamente. E é um ponto que é de preocupação de todos nós, né? Não é apenas do profissional do direito, mas é do profissional da medicina, do profissional da administração, das ciências contábeis, da engenharia, é do ser humano. É uma preocupação de todos nós. Como eu disse para vocês no início, foi objeto de um estudo da Organização das Nações Unidas, que se chamava Nosso Planeta em Comum. A gente vive no mesmo lugar, né? Então vamos lá, vamos avançar porque o nosso tempo urge, né? Aí, pessoal, conforme eu disse para vocês, logo em seguida, logo após essa questão, né, que envolvia justamente essa mudança da legislação no Brasil, começaram a ter uma certa preocupação, né? E aí veio uma lei, que é a Lei 9.885. Essa Lei 9.885, ela é de 18 de julho de 2000. E começou a criar efetivamente o que se denomina de unidades de conservação natural. Tá? Essas unidades de conservação natural, aí começou a ter um pouco de preocupação do governo brasileiro, né? Mesmo porque também, né, pessoal, não é só porque o governo, na realidade, assim, ficou extremamente preocupado, foi por isso não, né? É porque houve também o quê? Uma pressão muito grande, né, por parte da própria sociedade internacional, né? A sociedade internacional começou a pressionar, começou a exigir efetivamente, né, do próprio país que tomasse determinadas atitudes em face aí, né, da questão da preservação do meio ambiente, mesmo porque é o nosso planeta em comum, né? Malgrado nós tenhamos nossa soberania, mas os outros países, os outros estados ficam preocupados também, porque isso afeta efetivamente, né, os seus respectivos estados. Então o Brasil, preocupado com isso, tinha que dar também aí uma espécie de satisfação para a sociedade internacional, começou a criar aí essas chamadas unidades de conservação, né, do meio ambiente. E foram criadas, né, as unidades de proteção integral. Nessas unidades de proteção integral, a princípio não se pode ter nenhum tipo de atividade econômica, a princípio. Tá? Existem às vezes alguns conflitos de interesse, só que aí tem que ser alterado por lei, que eles chamam de desafetação de área, né, quando há determinados conflitos de uma atividade econômica que é importante para o Estado, desafeta a área para que se possa perpetrar essa atividade econômica, mas isso tem que ser objeto de lei. Então nós temos essa divisão bem pontual, nós temos uma divisão que é de unidade de proteção integral e tem as chamadas unidades de uso sustentável. Como eu disse para vocês, eu tenho uma certa resistência nessa palavra sustentável, né? Se nós formos ao artigo 8º dessa Lei 9.985, ela vai relacionar, né, vai pontuar para nós quais são as chamadas unidades de proteção integral. Então nós vamos ter estações ecológicas, reservas biológicas, parques nacionais. Alguns dos colegas aí provavelmente já devem ter visitado alguns parques nacionais, né, que existem aí afora no Brasil. Tem aquelas pinturas rupestres, né? Tem, enfim, lugares que são, na realidade, mantidos e preservados e não pode realmente ter nenhum tipo de atividade econômica, o que não raras vezes é desrespeitado, né? Infelizmente, às vezes, de maneira clandestina, as pessoas fazem a extração, né? Fazem aí a atividade exploratória de recursos naturais sem permissão. Temos os monumentos naturais, os chamados refúgios da vida silvestre. Essas modalidades aqui, esculpidas no artigo 8º, são, na realidade, as chamadas unidades de proteção permanente. Não obstante, nós temos também as chamadas unidades de uso sustentável. Essas unidades de uso sustentável, por seu turno,
elas, na verdade, vão manter áreas de preservação, contudo, podem ter algum tipo de atividade econômica, desde que efetivamente controlada. Então nós temos a área de proteção ambiental, tem várias áreas de proteção ambiental, né? Várias APAs. Tem uma do outro lado da rua. Exatamente, o Ricardo colocou muito bem. Você sabe esse parque que está bem em frente aqui, vocês, perto do P9? Ali é uma APA, né? Então ali é uma área de preservação ambiental, né, Ricardo? Nós temos uma ali. E tem várias áreas de preservação ambiental. Existe o que eles chamam de zona de amortecimento, que eu posso fazer atividades econômicas desde que tenha efetivamente uma zona de amortecimento no entorno da área de preservação ambiental, né? Às vezes são áreas de preservação ambiental que são vizinhas, deveriam ter o que eles chamam de corredores ecológicos, para permitir, né, que a vida selvagem se reproduza, né, que ela tenha condição de perpetuar. Da mesma sorte, nós vamos ter áreas de relevante interesse ecológico, né? Temos áreas de floresta nacional, reserva extrativa. Quando fala reserva extrativa, também são atividades econômicas, mas com controle do próprio Estado. Então, é aquilo que a gente tinha dito no início. Há a possibilidade de fazer uma extração racional? Há, né? Desde que, obviamente, controlada e respeitada. A chamada reserva de fauna são áreas para preservação de vida, né? Espécies que estão aí quase em processo de extinção, né? Da mesma sorte, pessoal, a chamada reserva de desenvolvimento sustentável, que também comporta tanto a sustentabilidade do meio ambiente como atividades econômicas que não degradem o meio ambiente, e a reserva particular do patrimônio natural. Essas áreas que estão esculpidas desde o inciso 1 até o inciso 6 são áreas públicas. Tá? Tem que ter, na verdade, o acompanhamento das autoridades públicas. A última, a reserva particular do patrimônio natural, a RPPN, já é, no caso específico, do particular. Tá? Do particular. Então, o particular ele pode fazer. E aí eu vou falar para vocês, eu estou criando uma. Eu tenho uma reserva particular do patrimônio natural, né? Eu estou transformando uma área que eu adquiri, numa região aqui chamada de Cerro de Entre Rios, eu estou transformando essa área numa reserva particular do patrimônio natural. Você tem que ver, gente, que barato que é. É incrível, né? Basta você, na realidade, não desmatar como que a natureza revigora por si mesma. A área lá é uma área de preservação de Mata Atlântica secundária. Pra vocês terem uma noção, quando eu adquiri, era a área de pastagem. O pessoal criava gado na região. Eu simplesmente cerquei e falei, aqui não vai passar nem mais um gado. A mata já está crescendo de uma forma absurda. E eu estou fazendo uma técnica de agroecologia. Estou plantando, eu fiz curso de agroecologia, gente, para poder aprender como é que fazia isso, né? Fiz um curso de agroecologia. E agora eu estou plantando no meio da mata árvores frutíferas. Você tem que ver a quantidade de animais silvestres que aparecem na região. É um negócio encantador, né? É impossível fazer uma atividade econômica? Não. É possível você fazer o desenvolvimento de uma atividade econômica, mas preservando o meio ambiente. E isso é uma iniciativa do próprio particular, tá? Então, isso é um tipo de unidade de conservação também importante. Pois bem, pessoal, e aí vem, né, aquela questão. Nós temos efetivamente que ter uma atividade econômica? Lógico, é o que eu disse para vocês no início. A gente não pode ser hipócrita em falar assim, não vai mais fazer exploração de recurso mineral, não vai fazer mais exploração de recurso natural. Se não tivesse recurso mineral, nós não estaríamos aqui, tendo aqui, né, uma projeção, nós não teríamos relógio, nós não teríamos carro, nós não teríamos celulares, nós não teríamos notebooks, né? Nós não teríamos uma série de equipamentos, porque tudo vem da atividade minerária, ou da atividade também extrativa natural. Esse ambiente que nós estamos aqui, basicamente é mineração.
né? Se vocês forem analisar, esquadrias, tijolo, madeira, areia, piso, cerâmica, tudo é mineração. As roupas que nós estamos utilizando, os calçados, eles saem também da mineração. Há necessidade de ácido sulfúrico e de outros elementos necessários para fazer a produção, inclusive, de indústria têxtil e vestuário. Então, é necessário? É necessário. Só que existem formas, né, gente, de nós efetivamente produzirmos sem que haja necessariamente, né, uma degradação do meio ambiente, fazendo, obviamente, uma produção racional. Beleza? E aí nós temos, né, no artigo 1º da Constituição Federal, no inciso 4, né, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Bacana. Também está lá no artigo 170 da Constituição Econômica, né? A Constituição Econômica Brasileira se pauta pela valorização do trabalho e pela livre iniciativa. E aí vem lá os princípios do direito econômico, né? Soberania, propriedade particular, enfim, tem tudo isso lá. É importante, né? Não obstante, nós temos também o artigo 225 da Constituição Federal. Pode parecer paradoxal, mas não é, né? Diz lá no 225, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público, mas não só ao poder público, também a quem? A coletividade. Coletividade quem são, gente? Nós todos. Então, gente, ao invés de jogar latinha de cerveja e de refrigerante pela janela do carro, joguem sementes. Que tal? A gente tem vontade de jogar alguma coisa pela janela do carro, né? Aí a gente pode, por exemplo, né, chupar uma laranja, pegar a semente da laranja e joga a semente da laranja. A gente vai estar fazendo um trabalho que os próprios animais silvestres fazem, né? Essa semente certamente vai germinar, vai nascer uma árvore. Vocês já imaginaram quantas pessoas devem ter aqui dentro desse auditório aqui agora? Umas 50 pessoas? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Se cada um de nós plantarmos uma árvore, já são mais 50 árvores. Não é isso? Vai, na realidade, multiplicando isso, né? Então, gente, está nas nossas mãos também. É responsabilidade, né, também da própria coletividade o dever de defender e preservar, não só para a nossa geração agora presente, mas também para gerações futuras. Beleza, gente? Vamos adiante. E aí que eu falei para vocês. Eu tenho uma atividade empresarial a ser realizada? Sim. É lícito, é lídimo? É lógico, está na Constituição Federal. Nós vimos agora há pouco, artigo 1º. Ainda falei para vocês do artigo 170 também, livre iniciativa, né? Ou seja, vamos fazer realmente um empreendimento, mas com responsabilidade. E obediência principalmente à legislação de regência. E aí a nossa legislação infraconstitucional, ela fala que nós temos que ter licenciamento ambiental. E esse licenciamento ambiental é um procedimento de natureza administrativa que nós vamos buscar junto aos órgãos, sejam eles federais, estaduais e ou municipais, competentes para poder efetivamente dar essas autorizações. Eu dizia para vocês agora há pouco, o empreendimento ele tem que fazer um estudo de impacto ambiental, o EIA, tem que fazer o RIMA, o relatório de impacto do meio ambiente, e ver o que foi causado ao meio ambiente e recuperar, né? Não raras vezes, sabe, pessoal, vem uma empresa, entra no local, o terreno é de outra pessoa, faz a atividade exploratória e explotatória, degrada o meio ambiente, eles saem fora. Com quem fica a responsabilidade pela degradação do meio ambiente? O superficiário, o proprietário. E muita gente, às vezes, por ganância, não estou ganhando dinheiro, né? Não preocupa com isso. Depois vem as consequências da lei, né? E os senhores aí, a grande maioria, que certamente devem ser estudantes de direito, já sabem do brocardo, né? Dura lex, sed lex, não é isso? A lei é dura, mas é a lei, e aí depois tem que cumprir, não é isso? As determinações legais. Então, gente,
Quando se fala em licenciamento ambiental, é um procedimento de natureza administrativa que deve ser cumprido por esses empreendedores, normalmente aqueles que na realidade, né, fazem aí uma atividade que seja degradadora do meio ambiente. E a responsabilidade pela concessão ambiental normalmente é concedida, né, pelo ICMBio, normalmente pelas secretarias de Estado, né, de cada unidade da federação. Então, cada unidade da federação tem as suas secretarias ambientais. Excepcionalmente, o ICMBio ou o IBAMA vão dar autorizações para que se possa fazer esse tipo de licenciamento ambiental. Mas nós temos, por exemplo, aqui no estado de Minas Gerais, nós temos a SEMAD, Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, né? Dentro da SEMAD nós temos vários órgãos. Para vocês terem uma noção, nós temos o IEF, Instituto Estadual de Florestas, nós temos o IGAM, o Instituto de Gestão de Águas Mineiras. Então, assim, são vários os setores que vão cuidar das questões concernentes ao meio ambiente, né? Falava para vocês que eu estou criando uma reserva particular de patrimônio natural, eu estou fazendo com fulcro no que determina a legislação estadual, fazendo por meio do Instituto Estadual de Florestas, né? Então existe todo um procedimento a ser obedecido, seguir ali realmente as riscas. E aí, pessoal, essa lei aqui, né, que é a Lei 6.938, é a lei que é a base da questão do licenciamento ambiental. Mas nós temos outras, né, legislações que também tratam efetivamente da questão do licenciamento, como é o caso das resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é o CONAMA, né? A Lei Complementar 140 de 2011 também passa, né, a administração para os órgãos federais, estaduais e municipais da defesa ambiental. Toda essa lei, só para citar algumas, tá, gente? É lógico que isso aqui é em caráter apenas exemplificativo, não é exaustivo. Nós temos uma legislação ambiental bastante robusta, né, que deve ser observada. E aí, obedecidas essas bases legais, nós temos as chamadas licenças. Para poder iniciar uma atividade, gente, que é degradadora do meio ambiente, há necessidade de 3 licenciamentos. É o chamado LP, LI e LO. Tá? A LP é uma licença prévia. Antes de iniciar qualquer atividade, eu tenho que demonstrar qual é a minha atividade empresária ou empresarial e quais serão ali os impactos que essa atividade vai causar. É o primeiro licenciamento. Uma vez superado esse licenciamento, que é o licenciamento prévio, vem a licença de instalação. Eu vou instalar, vou começar a montar a estrutura para iniciar a atividade econômica. Existem algumas exceções em que se permite, no processo do licenciamento de instalação, fazer algumas explotações, algumas extrações ou algumas lavras experimentais. Mas não é ainda aquela atividade econômica regular. Só depois de tudo isso aprovado pela licença prévia, pela licença de instalação, aí sim é concedida às empresas ou aos empreendedores a licença de operação, a LO. Aí ele poderá efetivamente iniciar a sua atividade econômica, mas sempre pautado por aqueles estudos de impacto ambiental e com fulcro no relatório de impacto do meio ambiente, para a recuperação efetiva do meio ambiente. Beleza, gente? Até agora está tranquilo, pessoal? Eu vou tentar dar uma aceleradinha, porque o tempo está correndo aqui, e aí vai dar tempo da gente fazer o lançamento oficial, né? E também, da mesma sorte, dar aí uma abertura para que vocês, eventualmente, né, se tiverem alguma questão, alguma pergunta, né, se eu souber responder, lógico, né? Então vamos lá. Cláudio, sim, avisar, por favor, a lista de presença circulando. Pessoal, tem uma lista de presença aí circulando, tá? Vocês poderiam, por gentileza, né, assinar essa lista de presença, que ela está numerada, e no final a gente vai fazer um sorteio, tá? Dos presentes aqui, desses exemplares que aqui estão, tá?
Bacana? Então vamos lá, pessoal. Aí é aquilo que eu disse para vocês, né? A importância, a relevância que a gente tem de uma atividade mineral e também, na mesma sorte, uma atividade que é no agronegócio. Até errado, ali ficou faltando o mas é agronegócio, né? Gente, a gente precisa viver, não tem como. Como é que vai parar de produzir os gados, né? Como é que vai parar de produzir, né, efetivamente as lavouras? Aliás, eu estou para dizer para vocês, que o pessoal coloca muito assim, que é a mineração que degrada o meio ambiente, mas vocês sabem que a atividade mais degradadora do meio ambiente é o agronegócio, através, né, dos pesticidas, através, né, dos agrotóxicos. Aliás, né, o que a gente tem alimentado hoje é um negócio complicado, né? Porque realmente há um descontrole, né, nessa questão do uso dos agrotóxicos. A mineração ela é mais visual, né? Você vê uma montanha toda detonada, né, toda destruída, você fala, nossa, a mineração acaba com o meio ambiente. Mas o agrobusiness ele é muito mais prejudicial ao meio ambiente do que efetivamente até a mineração, né? Então existe aí um impacto muito grande nesse aspecto. Beleza, gente? Então, o que que acontece? Não podemos negar a importância. Tanto é verdade, né, gente? Tanto é verdade que até consignei ali que como na realidade, né, a mineração não seria importante, como eras são marcadas por idade, né? Idade da pedra, idade do bronze, idade do ferro, né? Então a vida das pessoas ela é de uma certa forma guindada, né, por essas épocas, por esses ciclos. É importante, continua sendo importante e vai ser importante, mas há que se ter realmente um controle, uma racionalidade. É o que a gente aqui conseguiu. E aí, pessoal, tem responsabilidade por dano ambiental. E aí, né, aqui eu faço até uma observação na presença do nosso coordenador do curso de Direito, o professor Cristiano, né, que é, na realidade, aí, o ícone do direito penal, né? Porque o que que acontece? Hoje tem se desvirtuado a norma penal, né? Ou seja, estão criando normas que são, na realidade, de penalidade não dentro do direito penal, mas em outras normas, em outras leis, né, que, na verdade, cuidam de outros temas que não o direito penal efetivamente, né? Então, é isso que é a crítica que a gente faz com essa obra. Porque, por exemplo, o cidadão comete um crime ambiental, e aí não pode instaurar lá um inquérito contra ele, porque ele assinou um termo de ajustamento de conduta, vem uma lei lá e fala que ele assinando o termo de ajustamento de conduta, que ele está tranquilo. Está tranquilo por quê? O cara simplesmente contaminou o Rio Doce todo, e aí não vai ter penalidade nenhuma, porque ele assinou um termo de ajustamento de conduta, ou um termo de compromisso ambiental, né? Então, no caso, existem leis sim, né, como está ali esculpida, e a lei ela traz a responsabilidade, né, das pessoas que, no caso específico, cometerem aí qualquer tipo de crime ambiental. Gente, perdão. Perdão. Então, da responsabilidade ambiental. Muito bem. Aí, gente, já caminhando um pouquinho já para o final, né? Só para a gente, conforme eu disse para vocês, o objetivo aqui, né, na realidade, seria apenas passar uma noção perfunctória para vocês acerca do tema. Queria aqui aproveitar, cumprimentar a presença do professor Marco Antônio, da professora Ranjari, né? Aqui da administração das ciências contábeis, né? Agradecer pelo prestígio, a professora Simone também, né, do direito que aqui está presente. Enfim, o professor Dio já tinha cumprimentado, e a professora Wilma também aqui no início, né? Enfim, o que que acontece, pessoal? É o tal do TCA, né? É o tal do termo de compromisso ambiental, que na realidade é o tal do TAC, né? Termo de ajustamento de conduta. Vou lá, já até dei o exemplo para vocês, vou lá, destruo, acabo com o meio ambiente,
Depois eu vou lá no Ministério Público e falo, não, faço um acordo aqui e está tudo certo. Gente, estou falando isso para vocês por experiência pessoal. Muitas empresas fazem isso, tão pouco se importando com a questão do meio ambiente. E depois, dentro dos termos de ajustamento de conduta, eles colocam lá recuperações ambientais feitas através, conforme eu disse para vocês, de outras medidas mitigatórias que não recuperam o meio ambiente. Elas são simplesmente, né, um engodo, né? É um engodo, é uma verdadeira fraude, né, que se faz através desse instrumento, né, que é chamado aí de termo de ajustamento de conduta, né, ou termo de compromisso ambiental, que efetivamente não apresenta aí, né, na prática uma definição ou uma solução para o problema causado. E aí a gente traz, né? Então, o que seria a definição de uma lavanderia verde? Aqui eu gostaria, na realidade, de fazer até um cotejo. Existe uma expressão que o pessoal chama de greenwashing, né? Greenwashing, ou lavagem verde. É um pouco diferente de lavanderia verde, malgrado estejam dentro do mesmo princípio. A chamada greenwashing, ou lavagem verde, são essas propagandas, né, essas fake news que a gente verifica, em que a empresa fala assim, eu sou ecologicamente correta, a minha embalagem, o meu produto é totalmente, né, sem qualquer tipo de agressividade ao meio ambiente, e por trás eles estão destruindo tudo. Isso é o chamado greenwashing, né, ou a lavagem verde. A lavanderia verde, ela é mais complexa. É quando eu uso de um termo de ajustamento de conduta, de um instrumento que eu estou pactuando com quem, gente? O Ministério Público, que é, na realidade, o órgão responsável por fiscalizar ao nosso favor, no nosso interesse, o que está sendo feito, né, aí na coletividade. E eu faço um acordo, né, com o Ministério Público, como se nada tivesse acontecendo. E aí dá para se fazer aí um cotejo, uma comparação entre lavanderia verde e lavagem de dinheiro, né? Porque lavagem de dinheiro, vocês já devem ter ouvido essa expressão, estudaram isso em direito penal, né? Quando você fala lavar dinheiro, o que é isso? É, na verdade, você dar lastro para um dinheiro que está, né, Ricardo, completamente irregular, né? Um dinheiro que, na verdade, não tem origem. Aí eu faço lá uma operação, né, de lavagem de dinheiro. Aliás, a origem, vocês sabem, né, foi lá na década de 20, na lei seca nos Estados Unidos, em que os gangsters, né, eles utilizavam das landromates, das lavanderias, para poder emitir nota e lavar o dinheiro que era do contrabando das bebidas, né. A lavanderia verde é feito com o meio ambiente, através do quê? De um termo de ajustamento de conduta, que nada, né, expressa de fato, né, a recuperação do meio ambiente em prejuízo de toda a coletividade, né? Então a gente ousa aqui trazer um conceito, né, que lavanderia verde é a prática exercida, né, pelo agente infrator, causador de danos ambientais, que, por sua vez, utiliza-se do termo de compromisso ambiental como manobra e ou pretexto para defraudar ou o seu compromisso de efetiva e real reparação e ou preservação da natureza, agravada pela inoperância e ou conivência das autoridades competentes, pela fiscalização e cumprimento das normas ambientais, seja pela sua inércia ou com vistas a obter vantagem para si ou para outro. Então isso seria, né, a prática da chamada lavanderia verde. E o que a gente veio trazer, né, nesse opúsculo, né, uma crítica, uma contribuição aí para a academia, né, e é um tema extremamente importante, né. Eu dizia, no ano passado, os alunos do Direito fizeram aí a prova do ENAD, né, foi no dia 27 de novembro, né, professor Cristiano, do ano passado. Esse ano, outros cursos aqui vão fazer, o pessoal da engenharia, né, vai fazer o ENAD, o pessoal da medicina vai fazer o ENAD, e são temas que, via de regra, são exigidos nessas provas,
né? Existe uma questão muito grande sobre a questão do meio ambiente, a intervenção humana e a natureza, né? Cai de forma recorrente. Da mesma sorte, nos exames da ordem, né, também são exigidas, em provas de concurso, né, porque é um tema muito importante, que, conforme eu disse no início aqui para vocês, né, envolve todos nós. É aquele nome do relatório, né, da Gro Harlem Brundtland. É o nosso planeta em comum, onde a gente vive, né? E para a gente terminar, porque já está quase na hora de começarem as aulas, e eu não vou ser o causador do atraso de vocês nas aulas regulares, então eu trago aqui para vocês um ponto de reflexão, tá? Então eu peguei uma frase aqui, que foi exarada pelo Robert Gilman, ele é um filósofo norte-americano, foi um pensador dessa questão ambiental. É para a gente refletir, né? Gente, não existem problemas ambientais. O que existem são sintomas ambientais de problemas humanos. Quem é que causa o problema? Somos nós. Não tem problema ambiental falando, oh, a natureza está se rebelando. Que natureza que está rebelando, gente? Né? Ela está reagindo. É diferente. Ela não está rebelando. Né? Então ela está reagindo. Reagindo em face das nossas atitudes. Então, gente, em apertada síntese, era isso que eu queria trazer para vocês, né? Espero ter contribuído um pouco. É uma área muito interessante do direito. Digo para vocês que existem poucos profissionais do direito, especialistas em direito ambiental. As empresas, principalmente as grandes corporações, precisam de profissionais, seja na área das ciências contábeis, que existe, né, registros contábeis ambientais, existe uma contabilidade ambiental. Como existem administradores, né, que administram empresas que são, na realidade, né, potenciais poluidores, precisa de ter uma administração rigorosa, e normalmente advogados, né, profissionais do direito, né, que sabem efetivamente como, né, conduzir as normas, as leis e orientar aí os seus clientes para que nós possamos ter realmente aí uma atividade que seja racionalmente, né, produtiva e que a gente consiga realmente preservar e conservar o meio ambiente. Beleza, gente? Agradeço a todos vocês, né, por essa oportunidade. Iniciamos aí mais um ciclo, né, de palestra integrada. Se depender de mim, vocês sabem que todo semestre tem, né? O pessoal brinca comigo, mas eu tenho sim, eu tenho TOC, transtorno obsessivo compulsivo, eu sofro disso. Se eu não fizer pelo menos uma palestra no semestre, eu quase morro, né? Então, é algo que realmente não tem jeito, né? E eu sei que eu sofro bullying aqui também, já não estão me deixando nem assinar o ponto, fala que quando eu vou assinar eu lanço um livro. Então, assim, já vou avisar para vocês que no segundo semestre tem outra palestra, tem outro livro. Tá? Fazer o quê, né?